Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos, eu quero compartilhar algo com vocês essa noite. Algo que Deus tem falado comigo. Nós vamos recordar um pouquinho do que eu falei da última vez e do que eu preparei para compartilhar com os irmãos nessa noite. É algo que é uma consequência, uma sequência daquilo que eu comecei a falar. Essa palavra de hoje é baseada em muitas coisas que eu ouvi, muitas coisas que eu li, do que eu tenho aprendido aqui com vocês. E eu ouvi, como vocês sabem, eu gosto muito do Ed René, algumas coisas que o Ed René também diz que eu ouvi, tenho ouvido já há muito tempo, há alguns anos. E eu quero então compartilhar com vocês. Abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 13. Vamos começar com esse versículo. Capítulo 13, versículo 6. É uma primeira parábola. Eu vou falar rapidamente sobre duas parábolas que duas histórias que Jesus contou. E essa é a primeira. Capítulo 13, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. E dizia essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda essa terra inutilmente. Grifa aí na sua Bíblia, se você quiser, se você gostar de grifar a sua Bíblia, a palavra inutilmente. Por que ocupa ainda essa terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, nessa noite nós queremos compartilhar a sua palavra, que é a verdade. Nós queremos, Senhor, compreendê-la. Abre nossos ouvidos para que nós possamos entender, compreender. Dá-nos a tua revelação. Senhor, quebra as cadeias, tira do nosso meio, Senhor, aquilo que nos impede de compreender, de viver, de experimentar o pão dos céus, que é a sua palavra, que é alimento para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso crescimento. Senhor, nós oramos nessa noite, abre os nossos ouvidos para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Da última vez eu falei muito sobre o Espírito Santo. Acho que vocês, alguns vão se recordar. Vou lembrar um pouquinho só para nós continuarmos daqui para frente, tá? Bem, eu dizia que o Espírito Santo, ele estava presente em todos, nos principais momentos da história da humanidade. E eu citei 2 principais, que foram a concepção de Jesus em Maria, né? Quando o anjo fala: olha, vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver e você vai dar luz então ao Messias, ao Cristo. Primeiro momento importante em que o Espírito Santo age, na concepção de Jesus. O segundo momento foi quando Jesus ressuscitou. Na ressurreição de Cristo, o Espírito Santo estava lá presente de novo. O Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, Espírito Santo. E aí eu dizia também que esse mesmo Espírito que estava importante nessas 2 ocasiões, as mais importantes da história da humanidade, acho que você vai concordar comigo, né, que foi o nascimento de Cristo e a ressurreição de Cristo. O mesmo Espírito que estava presente é o Espírito que Jesus falou: olha, eu vou para os céus, eu estou indo embora, depois que ele ressuscita, né, e ele se despede ali dos discípulos, e ele fala: olha, eu estou indo, mas eu vou mandar, eu não vou deixar vocês sós, não. Eu vou enviar para que fique com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Consolador, então, vai passar a morar em vocês. Ele não vai só acompanhar vocês, ele não vai só estar do lado de vocês de vez em quando, não. Ele vai morar dentro de vocês.
Daí, então, a Bíblia e vários locais do Novo Testamento, então, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito, a casa de Deus. Ele habita em nós, Ele mora em nós. Ele vive dentro de nós constantemente, 24 horas por dia. Ele não sai de dentro de nós em momento algum, certo? Ou não? Vocês concordam comigo ou não? Ele habita em nós, Ele está dentro de nós. E aquele dia eu falei que é algo, uma questão minha pessoal. Hoje eu vou falar de muitas coisas pessoais que eu tenho a liberdade de compartilhar com vocês e que são para nossa reflexão, tá? Eu refletindo e eu quero que vocês reflitam a respeito disso também. E eu dizia então que a igreja e que nós e que eu como cristão eu deveria ser melhor. Afinal eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu falei que ter o Espírito Santo implicaria ou deveria implicar que eu vou me tornar dia após dia uma pessoa melhor. Que eu vou passar a ser um pai melhor sempre, um marido melhor sempre, um cristão melhor, um amigo melhor, na sociedade eu passar a ser um cidadão melhor. Ter o Espírito Santo deveria implicar isso nas nossas vidas. Mas Sérgio, você está tão... qual que é a palavra? Você está tão negativo, você está tão... a sua expectativa está meio errada em relação a você mesmo e ao cristão. Não é essa palavra ainda que eu queria, mas eu vou achar. Pessimista, exatamente. Você está muito pessimista em relação à igreja e ao cristão e ao ser humano. Eu penso que não, né? Que o que nós temos visto hoje aí, e foi um pouco do que eu compartilhei da outra vez também, e os irmãos têm compartilhado aqui sempre, nós precisamos crescer mais. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. A igreja deveria ser um exemplo para a nação, para uma cidade, para uma nação. A igreja deveria ser um exemplo, e talvez nós fomos por um tempo, mas hoje eu acho que está, né, que nós caímos um pouco em descrédito, enfim, devido a vários momentos que não precisa comentar aqui, vocês já estão, todos nós estamos muito por dentro de tudo isso. Nós acabamos caindo em um descrédito. E a minha preocupação, eu dizia da outra vez, é que para quem tem o Espírito Santo, nós deveríamos ser melhores. Nós deveríamos ser pessoas melhores. Eu deveria ser um cristão melhor. Tá? Eu vou falar de mim e cada um pensa a seu respeito do jeito que vocês acharem que deve. Então eu deveria ser uma pessoa melhor. Tem o Espírito Santo, o que concebeu lá Jesus, o que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, o próprio Deus. Aí eu perguntei, me lembro que eu perguntei para vocês quem era mais importante na Trindade, né? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vocês se lembram disso? Quem era mais importante? Nós chegamos, vocês concordaram comigo que não tem nenhum mais importante, todos são igualmente importantes. Então o Espírito Santo está em mim, a mesma coisa de Deus está em mim, a mesma coisa do Filho de Cristo, Jesus está em mim. O Espírito Santo está dentro de nós, nós deveríamos ser diferentes. Essa é a inquietação do meu coração, pessoalmente esses dias, comigo mesmo. Nós deveríamos ser melhores. Enfim, aí nós terminamos aquele dia, né, com essa reflexão, e eu fiquei pensando sobre isso. Por que nós não somos melhores? O que está acontecendo? Por que esse Espírito Santo de Deus dentro de nós não está fazendo o efeito que deveria fazer, não está fazendo a diferença que deveria fazer? Eu comecei a pensar sobre isso, meditar sobre isso desde então, nesses últimos dias, e fui ouvindo, como eu falei, os irmãos trazerem aqui, cada um trazendo uma palavra diferente, ministrando, fui lendo, fui assistindo vídeos e sempre nessa intenção de compreender, de tentar chegar a uma conclusão. E eu quero confessar para vocês que eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas a minha intenção hoje é que nós juntos possamos refletir sobre isso, e eu vou tentar falar um pouquinho do que eu pensei. Se nós vamos chegar a uma conclusão ou não, eu não sei, tá? Mas, então nós somos portadores desse poder que é o Espírito Santo de Deus em nós. Precisamos usá-lo.
precisamos dar frutos, né? Eu terminei dizendo da última vez sobre o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, todos, né? Ali tudo que diz respeito ao fruto do Espírito, que esse fruto deveria ser mais vivo e mais real nas nossas vidas. Afinal de contas, Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos, não é? Então, como que eu conheço um cristão de verdade? Ou deveria, pelo menos, pelo fruto do Espírito nele. Pelas qualidades de uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo. Então eu deveria olhar para alguém e falar, puxa, esse tem os frutos. Ou fruto do Espírito, eu falo frutos e frutos, tá? Vocês vão me desculpando aí, mas entenda que quando eu estou falando isso é o fruto do Espírito. Mas quando eu olho para alguém e ela tem aquelas qualidades, então eu deveria falar, essa pessoa tem o Espírito Santo. Então eu falei da última vez, até não foi com o foco no... E eu não tenho nada contra, e já fui mais, e nós somos também uma igreja pentecostal, eu acredito, né, que somos, né, ou não? Somos, né? Uma igreja pentecostal, e eu já fui mais, já frequentei desde a minha infância, comecei na igreja mais pentecostal ainda, mas eu não falei de receber o Espírito Santo, de nascer de novo, de ser batizado no Espírito Santo, nem olhando para o lado pentecostal, dos dons, dos frutos, porque eu acredito que o fruto dos dons, daquilo que são os dons, da profecia, do lado mais pentecostal, eu falei mesmo do fruto, das qualidades de quem tem o Espírito Santo. Porque é o que nós precisamos hoje. O dom não é difícil, é fácil. O que nós precisamos mais é da vida de Deus em nós. Por isso que a minha intenção é falar mais dos frutos. E nós precisamos fazer e ter esses frutos como uma realidade nas nossas vidas. É preciso que isso seja mais real em mim. É preciso que isso seja mais vivo em mim. E aqui, esse texto que nós acabamos de ler, eu quis começar com ele, porque tem uma música do Estênio Márcio, já falei com ele sobre dele para vocês, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ouvir algumas músicas, acho que alguns conhecem, mas ele tem uma música que chama, depois você dá uma olhadinha, busca lá no YouTube, que chama Confissões de uma Figueira, que é esse texto aqui, que nós acabamos de ler. E falando de fruto do Espírito, de dar fruto, Jesus então conta essa parábola, eu vou ler aqui a música, não vou me atrever a cantar ela não, porque ela é complicada de cantar, mas o Estênio escreveu essa música que diz assim: ele veio a mim, procurando por frutos veio a mim, estendeu a sua mão, percorreu minhas folhas, meus ramos, mas nada encontrou. Foi tão triste, mas nada encontrou. Mal podia acreditar. O sol bateu em mim, eu me escondi, a chuva em mim, eu me encolhi, terra boa nas minhas raízes, mas eu não frutifiquei. De que me vale tantas folhas, vistoso, verde, inútil e belo? E agora o que é que eu vou dizer? Tive tudo e nada fiz. Ele me falou, eu retorno na próxima estação, abandono o egoísmo, ninguém é o fim de si mesmo. Olha ao teu redor, tanta gente perdida ao teu redor, alimenta a multidão. Senhor, eu vou me expor ao sol, as chuvas quero me entregar, nunca mais assim inutilmente ocupar o meu lugar. Eu vou fincar minhas raízes, as águas puras procurar. Quero carregada me encurvar, com meus frutos te adorar. Amém? Dá uma olhadinha depois nessa música lá no YouTube, que você vai ver, é fantástica, uma poesia maravilhosa. E ele fala dessa inutilidade daquela figueira, que até era muito bonita, muito verde, né? Ele fala ali, olha, verde, como é que ele diz lá? De que me vale tantas folhas, vistoso, verde, inútil e belo. O que me adianta, né? Ser tão verde, tão vistoso, se eu não tenho fruto para oferecer?
que é o propósito da minha vida, o propósito pelo qual eu estou nessa terra, o propósito pelo qual Deus me criou, é para que eu desse fruto, é para que eu desse fruto, é para que eu alimentasse quem precisa. Eu entendo que esse Espírito Santo que é tão poderoso e que habita dentro de nós, ele não tem tido tanto efeito nas nossas vidas, porque nós temos, o ser humano, ele vive a vida em busca, uma busca às vezes louca, uma busca às vezes sem limites, uma busca pela felicidade. E nós achamos que a felicidade está nas coisas, está nas pessoas, está no outro. E essa busca egoísta, né, como ele fala aí, olha, eu vou deixar o meu egoísmo, né, deixa o egoísmo, ninguém é o fim, eu achei fantástico ele dizer isso, ó, abandona o egoísmo, ninguém é o fim de si mesmo. Né? Essa busca egoísta pela felicidade que o homem, que nós temos, pelo bem-estar, pelo prazer, pela satisfação, ela abafa o Espírito em nós. Ela impede com que ele haja em nós. Ao contrário do mal, do diabo, o Espírito Santo, né, nós já ouvi vocês falando muito sobre isso aqui também, ele é educado, ele não força nada, né? O Espírito Santo habita em nós, mas diferente de um espírito mau, quando é um espírito mau que entra num corpo, o que é? É uma possessão, né? A pessoa fica possessa. O Espírito Santo não, é diferente, ele está lá dentro, mas ele vai agir se eu deixar, se eu permitir, não é a força. E nessa nossa busca egoísta pela felicidade, pelo prazer, pela satisfação, por se dar bem, nós abafamos o Espírito Santo em nós impedimos que ele haja. E isso é triste. Eu estava pensando sobre isso e pensando, puxa, como é triste, porque nós seguramos o próprio Deus, nós conseguimos segurar o agir de Deus através de nós por causa desse egoísmo, por causa dessa busca insana pela felicidade, que às vezes vai por caminhos, às vezes ou quase sempre vai por caminhos que não levam a nada, pelo contrário, só levam à perdição. Mas eu queria não ser tão... Qual que é a palavra mesmo que você falou que eu esqueci? Foi você? Eu não queria ser tão pessimista, então eu não vou ficar só por aqui, e tendo um olhar mais positivo, mais feliz e menos pessimista a respeito do futuro. No final desse texto ele dá uma chance, né? Ele fala, olha, eu vou voltar na próxima estação, vou te dar um prazo então, eu vou te dar um tempo. Na verdade foi o trabalhador lá da vinha que falou, né? Sugeriu, não, Senhor, vamos dar mais uma chance, deixa eu tentar mais um pouco, deixa eu cavar mais um pouco ali, deixa eu colocar mais esterco, eu vou tentar cuidar dessa figueira, e quem sabe, quando você voltar, o Senhor voltar no ano que vem, vai ter frutos, vai ter figo. Então ele nos dá uma chance, querido, graças a Deus, Ele sempre nos dá novas chances, novas oportunidades, amém? Que bom, então eu tenho uma chance, você tem uma chance, uma nova oportunidade. Sempre nós vamos ter uma nova chance, uma nova oportunidade para que nós possamos gerar frutos para Deus. Então eu fui falando aqui, nem segui aqui o meu roteiro, mas a pergunta que eu queria falar para vocês no início era: por que não geramos mais frutos? A segunda pergunta que nós vamos meditar nessa noite, você vai pensar e você vai refletir, nós vamos refletir, é: por que a igreja não é mais produtiva? Quando eu estou falando da igreja, não estou falando daqui do grão, não estou falando de nós, só nós aqui, estou falando da igreja no mundo, dos cristãos. Por que nós não geramos mais frutos? Por que nós não somos tão mais produtivos como nós deveríamos ser, na verdade? Anda um pouquinho aí mais para frente, aí eu vou começar agora em uma outra parábola, lá em Lucas, no capítulo 18, desculpa. Nessa outra, eu quero que nós tentemos entender o porquê de muitas coisas, porque nós não conseguimos produzir o que nós deveríamos, da forma que nós deveríamos, porque nós não conseguimos ser
bons, como deve ser alguém que tem o Espírito Santo dentro de você. Lucas, no capítulo 18 e no versículo 9, diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, esse será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Troquei, não? Ou li certo? Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que parábola. Aí eu, pensando, queridos, sobre isso, e lendo aí esse trecho, essa parábola, eu entendi que eu sou esses 2 personagens. Eu sou o fariseu e eu sou o publicano. Nós somos esses 2 personagens, o fariseu e o publicano. Quem era o fariseu? Só para a gente entender melhor. Sei que vocês sabem, mas vamos... O fariseu, ele era um estudioso da lei de Moisés. Ele era uma pessoa muito bem vista. Muito bem vista. Ele era guardava as tradições, era de uma seita judaica, mas ele era exemplo naquela época para o povo. Ele era exemplo. Ele era um estudioso, ele buscava, ele tinha zelo pela lei, ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Era uma pessoa muito zelosa. Hoje, essa conotação mais pejorativa que nós temos a respeito do fariseu veio porque depois que eles começaram com essas discussões com Jesus, né? Aqueles debates que eles tiveram com Jesus. Mas o fariseu, ele era muito bem visto. Ele era o que tinha de melhor da religião naquela época. Era o que tinha de melhor da religião. E o publicano era o cobrador de impostos. O publicano era o judeu também, só que ele trabalhava para os romanos. Ele cobrava imposto dos seus compatriotas, dos seus irmãos, para Roma. Então eles eram considerados traidores, egoístas, orgulhosos, gananciosos, eles que roubavam o povo, o dinheiro dos judeus. Então eles eram, ao contrário dos fariseus, eles eram muito mal vistos. Eles eram a escória dos judeus naquela época. E os fariseus, ao contrário, eram o melhor da época, da religião. E aí, só que se fosse hoje, se essa história fosse contada hoje, como que seria essa história? Essa história seria a seguinte: olha, 2 homens subiram para o templo, para a igreja, para orar. Um era o bispo, o pastor, um homem da religião ali, muito respeitado, o apóstolo, né? E o outro era um ladrão qualquer, um corrupto desses aí que foi citado na Lava Jato. Seriam essas 2 pessoas hoje, se nós formos comparar aquela época com hoje. Seria o maioral da religião, ou um dos maiorais da religião, e o outro a escória da terra. Só que Jesus ouviu e Jesus falou: olha, esse publicano, a oração dele é que foi ouvida. No versículo 14 ele disse assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro. E eu pensando sobre isso, meditando sobre isso,
E eu cheguei à conclusão que com o passar do tempo, quando nós nos convertemos, nós começamos como publicano, aquele que vem lá do mundo, cheio de falhas, de erros, de pecados, e chegamos diante de Deus e falamos: ó, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Só que com o passar dos anos, nós vamos aprendendo muito, nós vamos estudando, nós vamos crescendo em todas as áreas, em todos os níveis, e nós começamos a achar que somos bons demais. E esse era o erro do fariseu, que era um homem de Deus, que era um homem bem visto, que era o líder, um dos líderes da religião daquela época. Ele falou: ó, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais, eu não sou como os ladrões. Graças te dou, porque eu não sou como os adúlteros, e não sou nem como esse publicano que está aqui do lado, esse pecador. Nós, com o passar do tempo, isso, estou falando da minha experiência pessoal, como eu falei, hoje eu vou compartilhar muito da minha experiência pessoal. Com o passar do tempo, nós começamos a achar que nós sabemos de tudo, e que nós somos os portadores da verdade absoluta, e que, por cumprir os rituais certinhos, eu vou na igreja todo domingo, eu participo da ceia uma vez por mês, da Santa Ceia, eu faço as minhas orações, eu faço até parte do louvor, do grupo de louvor, eu até ajudo as pessoas, dou lá uma contribuição, uma cesta básica, eu entrego o meu dízimo todos os meses. Nós começamos a achar que esses rituais, eles por si só já nos fazem muito bons, já são a garantia de que nós vamos ser abençoados por Deus, de que só esses rituais nos dão a certeza e a garantia de que Deus está nos aprovando. E é um engano que a religião que se nós deixarmos a religiosidade, ela vai criando em nós essa casca e essas máscaras que são muito difíceis depois de se tirar. E, como eu falei, essa busca pela felicidade, essa busca que o homem tem, também junto com esse farisaísmo que é típico de nós cristãos hoje, essa busca insana e egoísta pela felicidade, né? É interessante como nós queremos até que Deus abençoe o nosso irmão, só que desde que eu seja mais abençoado, não é? Aí quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de Jonas. Aí eu até chamei nem sei se é certo chamar, mas eu chamei da síndrome de Jonas. Vocês lembram da história de Jonas? Depois você dá uma lida lá, como é interessante. Era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Ele queria ser uma pessoa certinha, ele queria ser uma pessoa de Deus. Só que Deus mandou ele pregar em Nínive. Vocês lembram? Não vou detalhar muito, mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Deus mandou ele lá pregar em Nínive e ele não queria. Fugiu, foi para outro lugar, aí caiu na boca lá do animal lá marinho, não sei se era uma baleia, um peixe, não sei o que era aquilo. E, enfim, ele passou por uma situação muito complicada porque ele não queria ir lá pregar. Sabe por que ele não queria ir lá pregar? Sabe por que ele não foi direto lá para declarar a bênção de Deus, declarar a palavra de Deus sobre aquele povo? Porque ele sabia que Deus ia perdoar o povo. Ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor vai perdoar aquele povo e eu vou falar, eles vão se arrepender, o Senhor vai perdoar, e eu não estou querendo que o Senhor perdoe esse povo, não. Eu me lembrei de Jonas, porque no ser humano é assim, eu quero que o outro seja abençoado, desde que eu seja mais. Desde que eu seja mais. E assim é o fariseu. E assim nós vamos nos tornando, se nós deixarmos a religiosidade tomar conta de nós. Nós vamos nos tornando pessoas assim, que até querem a bênção dos outros, desde que a minha seja maior.
Então a primeira coisa é, nós somos esses dois, queridos. Você é o publicano e você também é o fariseu. Algumas características do fariseu, voltando um pouquinho. Era zeloso, eu já falei, mas deixa eu seguir aqui o meu script. Ele era zeloso da lei de Moisés, ele era um estudioso, ele guardava as tradições, ele era um exemplo para as pessoas, ele era um símbolo de dedicação a Deus, enquanto o publicano não, ele era mal visto, ele era odiado, né? Então, só que nós temos esses dois personagens, nós somos essas duas pessoas, tá? Nós começamos a nossa vida, como eu falei, cristã, orando como publicano. Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Com o passar do tempo, a religiosidade passamos a agir como fariseu, passamos a achar que somos muito bons. Aí o Ed René, que eu falei para vocês, que eu sempre cito, ele chama isso de um senso de virtude. Nós passamos a ter esse senso de virtude, nós somos bons demais. Eu não preciso mais ser repreendido por ninguém. Eu sou bom demais. Nós começamos a achar isso. Uma síndrome, um senso de virtude. Né? E aí eu quero falar rapidamente sobre algumas características desse fariseu aqui, que nós temos em nós. Começamos a achar que somos melhores que os outros. Popularmente, né, nós começamos a nos gabar, nós somos melhores. Nós somos os detentores da verdade. Nós somos os portadores da verdade. Começamos a agir como se fossem como diz o pessoal, o último bolacha, né, do pacote, né? Somos muito bons. Passamos a dar importância só para o que é visível, aparente. Outra característica do fariseu é essa, ele dá valor para aquilo que é aparente, para aquilo que é visível. É muito fácil falar, eu não sou assassino, eu não sou ladrão. Né? Muito fácil eu dizer isso para vocês. Vocês veem, vocês sabem que eu não sou ladrão, eu não sou assassino. Não é? É ou não é? Vocês sabem que eu não sou. Só que o que está dentro de mim, você não consegue ver. Você não consegue ver o que está dentro de mim. Só que o fariseu, ele dá valor só para o que é aparente. Então ele valoriza muito a aparência, ele valoriza muito aquilo que é visível. Ele se esquece que pecado não é só aquilo que é aparente, que é visível. Tem muito pecado que está dentro de nós e ninguém vê, ninguém sabe, só eu sei, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas ele não valoriza isso, ele quer manter a aparência. Senhor, que bom, graças eu te dou, eu não sou como esses homens, os demais, eu sou diferente, eu não sou como assassino. E eu já comentei com vocês, eu sou cristão há muitos anos, desde a minha infância, né? Já frequentei vários tipos de igrejas e depois, vocês sabem, também me tornei pastor muito novo. E uma das coisas mais difíceis que eu achava quando eu me tornei pastor, lá com 26, 27 anos, uma das coisas que eu achava mais difícil, eu até comentei com a pastora Elma, com o pastor Messias, era quando um irmão, vou pegar aqui o Eduardo, que é meu amigo, e o Flávio, que são meus amigos de exemplo, eu achava muito difícil quando um irmão, o Eduardo, chegava em mim, eu era o pastor, hoje eu não sou mais, viu, por isso que eu posso falar, mas na época eu era, hoje nós temos os nossos pastores aqui, graças a Deus, a Elma, pastor Messias, pastor Everton, pastora Luciene, pastor Júnior, pastora Jaqueline. E eu estou aqui, eu posso falar tranquilo, porque eu sou só o irmão de vocês. Mas na época o Eduardo, eu era o pastor, e o Eduardo chegou em mim para conversar e para confessar. E ele falava muito mal do Flávio. Falava muito mal do Flávio. E criticava, e falava isso, aquilo, do Flávio, e eu sabia de tudo. Só que aí, nem precisa falar pastor, né? Mas aí, chegava também o Flávio em mim, porque eu era o pastor dos dois, eu era o pastor da igreja toda. Chegava o Flávio também, e o Flávio falava para mim tudo que ele pensava a respeito do Eduardo também. E descia além, falava tudinho. E eu sabia o que um pensava do outro. Só que quando os dois estavam juntos, os dois eram amiguíssimos. E desculpa eu falar sobre isso, claro que isso não acontece aqui, era só no passado.
mas era um fingimento só. Mas eu, muito novo lá, pastor novo demais, eu vi aquilo me machucava tanto, não sei se eu comentei, acho que eu comentei com a senhora sobre isso. Eu achava muito difícil, eu achava, puxa vida, mas esses dois, um fala mal do outro, um não gosta, um tem inveja do outro, um odeia o outro, mas juntos aqui eles são amiguíssimos, e mais, eles até se unem para falar mal de mim também. Eles se juntam ainda para me derrubar também. E eu achava tão difícil, devido lógico, com a maturidade, os anos se passaram, e na verdade eu não entendi muito bem ainda até hoje isso, mas não aceitei isso até hoje. Mas a gente vai se adaptando e vai aceitando melhor, mas eu não conseguia, eu pensava, puxa, como que pode acontecer isso dentro da igreja? E são amigos. Mas o que acontece? É que nós somos fariseus, é só aquilo que é visível que nós nos preocupamos, o que está dentro, lá entranhado no nosso interior, não é pecado, pode, não tem problema. E eu sofria com isso. Não que eu fosse melhor também, talvez eu falava de alguém também, não estou querendo dizer isso, mas eu sofria por ver isso dentro do corpo de Cristo, né? Dentro da igreja, que deveria ser um local de transparência, um local em que nós deveríamos querer ser os mais transparentes possíveis, nos deixar ser vistos completamente. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos tornando esse tipo de pessoa, esse tipo de fariseu que só se preocupa com a aparência, com o que é aparente, com o pecado que se vê, e que esquece de pedir perdão para Deus sobre aquele pecado que está lá entranhado dentro de mim, que só eu sei, que só eu conheço. E aí eu pensando nisso tudo e pensando, puxa, esse é um dos motivos pelos quais o Espírito Santo não tem o efeito que deveria ter dentro de nós. Nós nos tornamos pessoas muito, como que eu posso dizer, não é que eu não quero dizer mascaradas, mas muito armadas, sobretudo, muito com medo de nos deixar se conhecer. Mas o fariseu era assim. O fariseu era desse jeito. Nós começamos a nos gabar. Ele é muito preocupado com a sua imagem. Muito preocupado com a sua imagem. Orava alto, chegava lá na igreja, orava alto, como ele fez aqui. Ó Deus, muito obrigado. Enquanto o publicano, não, quietinho, encolhidinho lá no cantinho dele. A Bíblia diz aqui que ele nem se olhava para cima, com o rosto com as mãos no rosto, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável, pecador. Sou um miserável. Quando eu me lembro de uma pessoa transparente na Bíblia, eu me lembro de Davi. Esses dias até, se eu não me engano, foi o Oberli que postou no grupo, como se fosse uma comparação entre Davi e Jó, né, da questão da criação dos filhos. Acho que foi você, não foi ele? Eu achei muito interessante aquele texto, aquela comparação. E eu confesso para vocês que eu nunca entendi muito bem por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu nunca consegui aceitar muito isso, sabe? Porque quando você compara com outros homens da Bíblia, lógico que cada um tem a sua preferência, né? Mas eu acho que eu fico assim dentro de mim pensando que poderia ser outra pessoa, segundo o coração de Deus. Davi errou muito, falhou muito, fez muita besteira, Davi, né? Eu fico pessoalmente, humanamente falando, eu penso assim. Só que por outro lado, eu fico muito conformado e muito feliz por isso, porque eu entendo, hoje preparando essa palavra e lembrando de Davi, eu fico muito feliz porque eu entendo também que a graça de Deus é algo incompreensível. Graças a Deus que é algo incompreensível. Graça de Deus para comigo é algo que não dá para medir, é algo que não dá para comparar. Por que ele era melhor? Por que fulano foi segundo o coração de Deus e o outro que aparentemente era melhor não foi, né? A graça de Deus é inexplicável. Então, por um lado, eu fiquei muito feliz, mas eu não entendo, assim, teoricamente, por que era Davi. Mas,
se ele tinha uma característica marcante para mim, quando eu estava pensando sobre o fariseu, e pensando em mim, e pensando nos cristãos, uma característica que ele tinha é que ele era muito transparente. Ele era muito autêntico. Ele não tinha vergonha de nada, né? Ele não tinha vergonha. Ele errava, ele ia pedir perdão, ele era bem transparente mesmo. Quando ele mandou trazer a arca para Jerusalém, vocês se lembram? Que ele foi dançando na frente da arca. Quando ele chegou, a esposa dele, que era filha de Saul, Mical, né? Mical até repreendeu ele. Puxa, você foi meio vulgar, hein, Davi? Você foi meio vulgar, dançando daquele jeito no rei, na frente da arca e tal. Só que ele não estava nem aí. Então, uma característica que eu achei em Davi que serve para nós, comparando com esse fariseu, é que ele era transparente, ele era autêntico, ele não tinha medo de se mostrar. Ele não queria esconder, ele não queria se fazer de, eu sou o rei, eu vou me esconder, eu pequei, mas vou manter a pose aqui e tal. Não, ele era transparente, ele era o que era. Talvez, penso que esse é um dos motivos de Deus tê-lo escolhido para ser o homem segundo o seu coração. Ele era transparente. Então nós precisamos buscar essa autenticidade, sabe? Uma igreja que dá frutos, um cristão que dá frutos é aquele que não tem medo de se mostrar. É aquele que não tem medo de ser o que é. E uma igreja que traz o avivamento, e uma igreja que prospera, e uma igreja que é feliz no seu chamado, no seu propósito, eu creio que é uma igreja que ela é transparente, que ela é aberta, uma igreja que fala a verdade. Nós precisamos chegar a esse nível, eu e vocês. E aí os cristãos do mundo todo, né? Saber falar a verdade. Doa a quem doer, principalmente a mim mesmo, né? A gente não tem medo de dizer a verdade quando vai doer no outro, né? Mas quando é para doer em mim, aí eu fico meio, né, com medo, com dúvida em relação a isso. Então Davi não tinha essa preocupação, ele era autêntico. A religiosidade nos leva a manter muito a pose. A gente mantém muito a pose. O fariseu se preocupava muito com o julgamento dos outros. Nós nos preocupamos muito com o julgamento dos outros. O que vão dizer a meu respeito? O que vão pensar de mim? Mas eu sou isso, eu sou líder, eu já fui. O que vão pensar de mim? Eu fico muito preocupado com o julgamento que vão fazer, o julgamento dos outros a meu respeito. Ao invés de se preocupar com o julgamento de Deus. Me preocupo com o que o outro diz. O que Deus diz não é tão importante. É mais importante o que o meu irmão, o que o outro diz ao meu respeito. O fariseu também acha que cumprir algumas tradições e rituais é o suficiente. É o suficiente, eu já falei sobre isso, né? Eu venho na igreja todo domingo, eu sou um crente domingueiro, já tá bom, né? Sou um crente domingueiro, eu trago a minha oferta, o meu dízimo, no dia da ceia eu vou lá, tô lá, participo, eu até frequento, ajudo lá no grupo de louvor, eu canto, eu toco, eu faço a minha célula, eu sou líder de célula, eu tenho rituais que eu cumpro e eu penso que aquilo ali basta e que eu estou protegido por causa dessas questões, desses rituais. Então ele acha que tem que receber outra característica, ele acha que tem que receber um tratamento vindo de Deus melhor do que os outros recebem. Como fariseu, eu penso que Deus tem que me tratar melhor do que ele trata o outro. E nisso nós julgamos muito quem está lá fora. Eu já fiz muito isso, não sei se vocês já fizeram. Mas o fariseu, ele se acha superior. Ele acha, por exemplo, acho que eu posso falar, hoje aqui, acho que eu posso falar, mas nós achamos que somos melhores que os católicos, por exemplo. Nós não somos. Nós não somos. A Bíblia diz que quem quer ser o maior, seja o que serve. Nós não somos melhores que ninguém. Só que o fariseu acha que tem que receber um tratamento melhor de Deus. Deus tem que tratar de mim um pouquinho melhor do que trata os outros. E a desgraça vem sobre
desculpa a palavra, mas vem sobre nós também. Nós perdemos entes queridos, ou não? Sim ou não? Doença, nós sofremos com doença também, sim ou não? Nós sofremos com depressão também, sim ou não? Eu já sofri. Era pastor e sofri depressão há muito tempo. Até hoje temos alguns resquícios dela, que ela não vai embora, sai tudo de uma vez não. Acontece. Só que muitas vezes nós achamos que, nós como bons fariseus, achamos que não, que nós deveríamos receber um tratamento melhor de Deus, né? Puxa, Deus não deveria me comparar, me tratar como os ímpios. Nós sabemos, o rei Salomão, ele trata muito sobre isso, né? Provérbios, Eclesiastes, a chuva cai sobre o justo, sobre o injusto. O injusto prospera também, às vezes ele prospera mais do que nós. Acontece, nós não somos, nós temos que entender que Deus não é o dever dele dar um tratamento para mim melhor do que ele dá para os outros. O fariseu, assim como nós, conhece tanto, e estuda tanto, adquire tanta teologia, que passa a acreditar que sabe de tudo. Aí eu estava pensando sobre isso também hoje, né? E lembrando de nós aqui, do grão, né? E pensando, puxa, nós somos tão privilegiados, eu já estou com vocês aqui, nós já estamos há 2 anos, se eu não me engano. Agora completando agora em junho, né, amor? 2 anos, agora em junho completa 2 anos que nós estamos aqui com vocês. E a gente aprende muito. E eu gosto muito, já comentei com vocês várias vezes, com muitas pessoas. Eu acho interessante, cada domingo é um que traz uma palavra diferente. Tem para todos os gostos, né? Se você não gosta de mim, domingo que vem vai ser outro, não vou ser eu de novo. Vai ser outro, e você não gostar do outro, tem outro também. Eu estava até pensando, só os pastores são 6, né? Que eu já vi aqui. Então, pastor Messias, pastora Elma, já vi pregar várias vezes, pastor Everton, pastora Luciene várias vezes. Já vi o Júnior uma vez, e já vi a Jaque uma vez. Só aí foram 6 pessoas. Aí tem o Paulinho, aí tem o Mateus, que nem precisa comentar também. Muito bom. Aí tem o Oberli, excelente. Quem mais? Eu esqueci de alguém? Aí já foram 9, né? Ana Tereza, 10. Né? 10 pessoas. E tem mais alguns que eu pessoalmente gostaria de ouvir falar. Tem alguns que eu gostaria de ouvir. Por exemplo, vou até citar, pastor, como aqui uma sugestão. Por exemplo, a Érica que está ali escondidinha, ó. Eu já vi ela falando algumas coisas aqui de vez em quando, na frente, ela faz algum comentário. E eu gostaria pessoalmente de ouvir. Eu gostaria de ouvir também a Luciana, que não está aqui hoje, a Luciana, né? É Luciana, não é? Não, a Luciana, que é a psicóloga. Eu também gostaria, a pastora Luciana eu já ouvi também. Nós temos aprendido muito. O meu amigo, companheiro Léo, eu vi uma vez também, no início, só que foi faz tempo, Léo, nem me lembro direito. Há 2 anos. E a Cris. A gente já ouve eles em outros lugares, né? Nos grupos, no cravo e tal, mas é que eu também gostaria, pessoalmente, de ouvir aqui. Então, assim, tanta gente, tantas pessoas, e mais outros que tem aqui, que eu não vou falar de todo mundo, mas eu estou citando esses que eu já ouvi falar alguma coisinha que eu gostaria de ver mais. Mas tem outras pessoas também. Só que o fariseu, nós, queridos, nós começamos a estudar muito e nós achamos que sabemos de tudo. E aí, eu ia até terminar com esse versículo, mas eu vou antecipar. Vou antecipar um pouquinho. Nós adquirimos tanto conhecimento, tanta teologia, nós passamos a acreditar que sabemos de tudo. E que não precisamos de mais nada. Achamos que, já chego nesse versículo, nós achamos que quando chegamos à luz, pronto, acabou. Não, eu já sei tanta coisa, eu já sei de tudo, eu já entendi tudo, que eu não preciso de mais nada. Deixa eu só voltar lá no que eu estava falando, desculpa que eu estou me enrolando. Quando eu citei vocês,
Nós somos tão privilegiados em aprendemos tanto aqui. Estudamos tanto, aprendemos tanto, de pessoas diferentes, de maneiras diferentes, cada um tem o seu estilo, né? De falar, de trazer, de fazer a ministração. Nós aprendemos tanto e é tão bom. Só que, é o que eu falei que eu ia falar por último, mas vou falar agora já que eu toquei nesse assunto, é que uma crítica que hoje eu estava pensando também, que uma crítica que eu faria a meu respeito, e a respeito do fariseu, de quem quiser, não vou falar de vocês, mas como eu falei, cada um pensa de si do jeito, da forma que quiser. Uma crítica que eu faria para mim mesmo é que eu sei muito, mas eu pratico muito pouco. Pratico muito pouco. E eu vejo que a igreja hoje, ela sabe muito. Nós não podemos reclamar do ensino da palavra. Não sei se você concorda comigo, Paulinho. Não podemos reclamar. Tem muita gente boa, tem muita gente que ensina, tem muita gente que prega bem. Nós temos durante muito tempo aprendido, ouvido, escutado. Hoje tem a internet que você busca palavra, hoje tem tantas maneiras, né, de ouvir, de aprender. Eu diria até que nós amamos a palavra de Deus, Paulinho. Eu diria até que nós amamos, o cristão ama. Ele gosta de ouvir, de aprender. Só que a crítica que eu faria a mim mesmo é que eu não pratico como deveria. Eu não pratico como deveria. Mas, enfim, isso eu vou terminar falando isso depois. Então, eu acho que eu cheguei na luz e pronto, acabou, não preciso de mais nada. Não, Jesus morreu na cruz por mim, Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino da luz e pronto. Pronto, eu não preciso saber mais nada, eu não preciso que me ensine mais nada. Eu acho que quando eu cheguei à luz já acabou. Só que muito pelo contrário, quando a luz do Evangelho se acende, ela se acende para mostrar, para que eu enxergue as minhas misérias. Para que eu enxergue os meus pecados. Então, quando a luz do Evangelho se acende para mim, aí que está começando, não é que acabou. E o fariseu não, ele pensa, não, eu já sei tudo. Eu tenho toda a teologia, eu detenho tudo, Jesus morreu por mim, não tem maldição. Sobre as pisaduras nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, estava sobre ele. Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o seu reino de luz. Ele rasgou todo o escrito de dívida que havia contra mim, toda a nota promissória lá que eu estava como devedor, ele já rasgou. E nós ficamos sabendo de tudo isso e achamos que pronto, é o suficiente, nós somos bons agora. Só que não é. A luz do Evangelho se acende para que eu veja as minhas misérias. É aí que começa. É aí que começa, querido. E o que eu fiquei pensando hoje durante todo o dia foi isso. A oração do publicano tem que ser a minha oração todo dia. Não adianta eu pensar que eu estou livre. A oração do publicano tem que ser minha oração constantemente. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Quando o homem começa a achar que ele está bom, queridos, como é que fala lá, que precede a queda? O orgulho precede a queda. E o fariseu, ele é assim, ele acha que ele já está muito bom. Minha oração tem que ser assim, Senhor, tem misericórdia de mim todos os dias. Sabe, hoje eu penso que eu tenho que me converter todos os dias. Eu tenho que aceitar Jesus todos os dias. Eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E o dia que eu achar que eu estou bom, aí que eu tenho que pedir mais perdão mesmo, porque eu não sou bom. O homem nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. Nós somos aquela chamada herança adâmica em nós é muito forte. Muito forte. Todos os dias nós temos que lutar contra isso dentro de nós, queridos. Todos os dias. E nós precisamos mudar de vida. Eu preciso deixar de ser fariseu. Eu preciso me arrepender. Eu preciso deixar de me preocupar só com a aparência, só com aquilo que é exterior. Eu preciso me preocupar com o que está dentro de mim. Eu tenho que deixar de me preocupar com o que vocês pensam de mim. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim.
Essa tem que ser a nossa oração nesses dias, querido. Então, quando a luz do Evangelho se acende, pelo contrário, não acabou não, aí que começa. Aí que começa. O fariseu acha que pecado é só aquele que pode ser visto ou mensurado, né? Já falei sobre isso, mas deixa eu ler esse pedacinho aqui. Não sou como os ladrões, assassinos. Ele tinha razão. Ele não era como ladrão, né? Ele não era um assassino, ele não era um ladrão, na verdade mesmo. Esses pecados aparentes ele não tinha, só que lá no interior só Deus sabe, né, o que tinha dentro dele. Eu posso... Você pode ver se eu sou ladrão ou assassino, ou se eu fumo. Eu coloquei esse detalhe aqui do fumo, que eu me lembrei que antigamente, quando eu era adolescente, eu me lembro que, não sei se alguém que é dessas épocas antigas também, como eu, de igreja, eu me lembro que tinha um irmão na igreja, coitado, que ele chegava todo culto, ele chegava, a gente sentia, chegava perto dele e sentia o fedor do cigarro. E aquela época, vocês sabem, né, que há 20 anos atrás, pecado era beber, fumar, e a mulher, quando solteira, quando aparecia grávida na igreja, coitada, né? Era terrível, né? Não sei se vocês são dessa época. E eu também não sou não, que me contavam, meus pais me contavam. Mas era terrível. Eu lembro que esse irmãozinho, nós adolescentes, ele chegava e a gente falava, ih, o fulano, você sentiu? O irmão fuma. Coitado. Irmãozinho pecador. O irmão fuma, Eduardo. Todo mundo sabia que o irmão fumava. E ele achava que não, ele tentava, disfarçava, uma balinha, né? Gelos, né? Gelos, aquela balinha. House preto, né? Mas não adiantava, todo mundo sabia que o irmãozinho fumava. E havia um preconceito enorme contra aquele irmão por isso, né? Por isso que eu me lembrei, botei esse detalhe aqui dá para saber, né? Quando é um assassino eu sei, quando é um ladrão eu sei, quando a pessoa fuma eu sei, ou bebe também, né? Vou sentir aquele cheirinho, o aroma da bebida, né? Dá para saber. Mas, terminando, eu botei aqui, mas você não pode ver o que está dentro de mim. Dentro de mim. Antes eu mal sabia eu, né, que era melhor o irmãozinho fumar do que os pecados que tem dentro dele lá que ninguém conhece. Que tem dentro de mim. Mal sabia eu, né? Dentro de nós só Deus vê e nós mesmos. As coisas mais importantes para Deus são aquelas que não se podem ver. Estão no fundo da nossa alma. Essas são mais importantes para Deus. Essas são mais importantes para Deus. E eu creio que está chegando o dia, queridos, de nós nos preocuparmos com isso. Com isso. O exemplo que eu dei do Eduardo e do Flávio, né? Às vezes o irmão tem inveja do outro. Eu tenho inveja de você. Eu tenho ódio de você. Aí eu estava me lembrando também que Jesus falou, olha, talvez você não assassinou ninguém, mas se você tem ódio, não é assim? Né? É assassino. Talvez você não adulterou, mas você olhou desejando, não é assim? Adulterou. Então nós temos que, não nos preocupar mais com o que é visível, nos preocupar mais com o que está dentro de nós. Essa é a igreja que vence. Essa é a igreja que prospera, que cresce, que honra a Deus. Essa é a igreja que faz a vontade de Deus. E é assim que nós precisamos ser. Então as coisas que são importantes para Deus são aquelas que não se podem ver. Estão no fundo da nossa alma, né? O que Deus falou para Saul? Para Samuel, que quando foi ungir Davi, Samuel, vocês veem o que está por fora, eu não, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Aí lembrando de Davi, do outro exemplo que eu dei anteriormente, né? Eu estava até pensando sobre isso, né? Davi, ele estava tão acostumado, talvez um dos motivos dele ser tão transparente, ser tão autêntico, é que ele estava acostumado, né? Ele foi o último irmão lá, o pai dele chamou os, quantos que eram antes de Davi? 6.
Não, é esse aqui, é o primeiro, mais forte, mais bonitão, tal. Não é esse não. Então é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não tem mais ninguém não? Não, acabou. Não, tem um lá tá lá na roça. Magrinho, feinho. Não, mas chama ele lá, vamos ver. Era ele. Então ele estava tão acostumado com a ser desprezado, né, que eu acho que ele se tornou essa pessoa transparente que era. Então o importante, Deus vê, é o que está dentro de nós, querido. É o que está dentro de você que Ele vê. Bem, finalizando, lá na versão da mensagem, no verso 14, Eduardo, 18, 14, eu tenho ele aqui. Capítulo 18, versículo 14, na versão A Mensagem. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você anda por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Achei fantástica essa versão aqui da mensagem. Se você andar por aí com o nariz empinado, achando que é o melhor, você vai acabar com a cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, essa tem que ser a nossa preocupação. O que tem dentro de mim? Quem sou eu? Essa tem que ser a nossa preocupação. Não o outro, não os outros, mas o que eu sou. Aí ele termina falando: você acabará se tornando uma pessoa melhor. O mais importante é o que eu sou. O mais importante é o ser e não o ter. O mais importante é o ser e não ter. O fariseu, aí eu terminando, o fariseu sabia muito, porém saber não é o bastante. E aí eu termino com a pergunta que eu acabei antecipando, mas vou fazer ela mesmo assim. Qual vale mais? Saber ou praticar? O que é mais importante? Saber ou praticar? Saber ou viver aquilo que se sabe? O que é mais importante? Eu queria terminar dizendo para você e para mim hoje, queridos, que saber não é o mais importante. Saber não é o bastante, eu preciso praticar. Só para você anotar, para a gente terminar, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos terminar lendo? Vamos, Gui. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o 25, Gui? Aí o 25 diz também: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Amém? E João, no capítulo 13, versículo 17, diz assim, não precisa abrir: agora que vocês sabem, Jesus falou, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? O que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que é como eu falei, uma preocupação minha comigo mesmo. Preciso praticar o que eu sei, eu preciso viver o que eu sei. Nós somos privilegiados, temos aprendido muito aqui. Deus tem falado muito conosco aqui neste lugar. Nós precisamos pôr em prática isso. Nós precisamos viver isso. De verdade, de fato. Precisamos ser como aquele publicano que está disposto a mudar, que está disposto a aprender. Precisamos deixar de ser como aquele fariseu que acha que sabe tudo, que acha que não precisa de mais ninguém, que acha que é o portador da verdade e que os meus rituais e que a minha religiosidade me protege, me guarda de tudo.
aí sim o Espírito Santo vai poder voltar a ter a mesma ação que tinha antigamente no nosso ser. Assim o fruto do Espírito vai começar de novo a ser mais real em nós. Vai começar a ser mais vivo em nós. Assim o fruto do Espírito Santo vai transparecer mais aquela alegria, aquele amor, aquela bondade, aquela benignidade, aquela mansidão. Essas qualidades vão ser mais vivas e mais palpáveis no meio, no seio da igreja. Amém? Amém. Vamos orar?